Prazer, pessoal. Fazer silêncio aí, ó, sentar em cada um dos seus lugares, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um filósofo francês chamado Joseph de Maistre. Ele viveu de 1753 a 1821. Nasceu na região francesa lá do Savoy. Na época era parte do reino da Sardenha. Foi advogado e filósofo político. Portanto, ele vai refletir sobre as relações de poder. E para ele, quem deveria estar no poder é a igreja. Podemos até ter uma monarquia, um rei, um governo, mas esse rei seria investido por algum líder religioso para que assim houvesse legitimidade no seu governo. Então, é uma espécie de teocracia. O que é teocracia? A democracia pelo poder Deus de no Deus. centro de tudo. Gracia é poder. Teocentrismo, que é Deus no centro, né? Teo em grego é Deus. Então, os governantes, os monarcas, devem ter o poder absoluto. Se o amor te morreu, dentro. Então, para ele, o poder absoluto tem que estar concentrado nas mãos dos reis, e esse poder é de origem divina. Se o rei ali chegou, é porque Deus assim o quis. E o líder religioso, como no caso do Papa, ele deve então consagrar esse líder religioso de forma legítima como governante por vontade de Deus. Ele era um pensador aí conservador. Ele foi senador quando da invasão do exército revolucionário francês a Savoy em 1792, o que acabou forçando ele a fugir. Portanto, ele viu no contexto ali da Revolução Francesa. Isso vai influenciar bastante o seu pensamento, principalmente o seu conservadorismo. Então, ele é um conservador. O que é um conservador? Que conserva o Pingo pingo. se pede cana, Mantém casamento. as tradições. Então, o conservador é aquele que busca conservar, preservar as tradições. Ele era contra a Revolução Francesa porque para ele as revoluções produzem o caos, a desordem, violência generalizada, e por isso é preciso conservar e preservar as tradições que são milenarmente testadas pelo tempo, e por isso são muito mais efetivas do que qualquer novidade. Ele era um crítico do iluminismo com o seu liberalismo, o seu individualismo. Para ele, essas ideias iluministas, racionalistas, liberais e individualistas iriam provocar e produzir um caos. Por isso era preciso preservar, conservar as tradições, principalmente as tradições católicas. Ele era um católico, né? Ele tornou-se um apaixonado contra-revolucionário, um conservador, por conta de todos os problemas que ele viu na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um processo, durou 10 anos, de 1789 a 1799. Nesse processo teve momentos de terror, de violência generalizada. Nesse processo, os próprios revolucionários começaram a matar eles mesmos. Robespierre, por exemplo, um dos líderes da Revolução Francesa, foi morto pela própria Revolução, foi decapitado. E aí ele viu todo esse processo, todo esse caos, toda essa desordem, toda essa violência generalizada, e falou, não, isso aqui não pode dar em coisa boa. Acabou que ao final desse processo revolucionário, quem chegou ao poder? Napoleão. Napoleão, né? Bonaparte chegou ao poder na França, né? Napolitano. Então, conservador, porque ele defende as tradições, por isso também tradicionalismo, né? Tá
as tradições milenares da cultura e da civilização ocidental cristã. Então, essas tradições elas precisam ser preservadas, conservadas, se não quisermos incorrer no caos para o José de Massa, né? Então a humanidade é inerentemente fraca e pecadora, ele tem uma visão aí da natureza humana como mal, o ser humano é mal por natureza. Por quê? De onde vem essa nossa maldade? Ele, como filósofo religioso, ele dizia que a maldade humana vem do pecado. O pecado original transformou todos nós em pecadores, maus por natureza. Nós temos a concupiscência, ou seja, a tendência para o mal. Então o ser humano é inerentemente fraco, pecador, mau, ele declarou aí. E os poderes duais da monarquia, né, do rei, o poder absoluto, e de Deus, a teocracia, eram essenciais para a ordem social. Então precisa ter um monarca com poderes absolutos sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Para assim garantir a ordem, a paz e a segurança. Se a gente representar uma ameaça para a sociedade, ele pode nos matar, nos prender e tirar nossos bens. O rei. Tudo isso por vontade de Deus. É assim que Deus quer. Ainda tem gente que defende essas ideias atualmente, né? Uma galera aí tradicionalista do nosso país que defende aí que o Brasil se tornasse aí uma monarquia católica, tentando resgatar ali a monarquia do Brasil do século XIX, do período da independência, de 1822 a 1889. Nós tivemos Dom Pedro I e Dom Pedro II governando o Brasil. E existiu o regime do padroado, onde igreja e Estado estavam intimamente ligados. A religião oficial do Brasil era a religião católica. Os bispos brasileiros que coroavam os imperadores, né? E justificavam assim o seu poder. Depois, ali no finalzinho do Império, a igreja treta com Dom Pedro II por conta da maçonaria. E aí, inclusive, a igreja vai acabar sendo um dos vetores ali da crise que leva à proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Professor, hoje a gente é o quê? De religião, a gente é o quê? Hoje, É. o Estado é laico, né? Com a República, com a proclamação da República, o Estado passou a ser laico. Então ele não tem mais nenhuma religião oficial. Existia na época do Império. A religião oficial era o catolicismo. Eu ia perguntar se não monogâmico. Eu esqueci de Aí, como Estado laico, o Estado laico não é um Estado ateu. O Estado laico é um Estado que permite todas as práticas religiosas, inclusive o ateísmo. Não é uma prática religiosa, mas é permitido pela legislação a liberdade de crença. Na época do Brasil Império não existia isso, né? Algumas religiões eram perseguidas, principalmente as religiões de matriz africana. Candomblé e as práticas religiosas dos africanos eram perseguidas. É considerado magia negra, né? Crime. Quem incorria em tais práticas. Oi? Ele escreveu uma obra chamada do Papa, uma obra que ele escreveu em 1819, o De Mestre. Ele argumentou aí que o governo ele deve ficar nas mãos de uma única figura da autoridade, né? Essa figura pode ser um rei, e essa figura tem que estar ligada à religião, de preferência o Papa e a Igreja Católica, porque era católico. O Papa é o Supremo. Seria o Papa, os bispos da Igreja Católica, quem iriam condecorar esses reis, ou seja, legitimar o poder deles através ali da unção divina, que é ministrada através desses líderes religiosos. Então ele defendia a teocracia, o poder de Deus. Esse poder de Deus seria investido pelo Papa em relação aos reis que teriam poder absoluto.
Ele defendia as tradições, era um conservador. Para ele, a natureza humana é inerentemente má, pecadora. O homem é mau desde o pecado original. O pecado corrompeu a humanidade. E por nós mesmos, nós viveremos no estado de corrupção total. Então, por isso é necessária a religião. Para que serve a religião para o Demestre? Ela serve para controlar a moralidade. Se não há Deus, tudo é permitido. Então, quando há Deus, você tem mandamentos a seguir, você tem uma moral para se conduzir. O ateísmo ou a falta de religião e religiosidade levaria as pessoas a viverem de forma completamente desordenada, de acordo com a natureza humana que é pecadora. Essas são as ideias do Joseph de Maistre, né? Filósofo da transição do século XVIII para o século XIX, conservador, que hoje seria chamado aí de direita, né? E inclusive ideias que muitos hoje da direita brasileira defendem. Tem deputados monarquistas aí que gostariam de ver o Brasil voltar a ser uma monarquia religiosa. Já não funciona nenhum. O problema hoje é que, né, não é mais a Igreja Católica. Quando nós estávamos no século XIX, mais de 90% da população brasileira é católica, né? Hoje a Igreja Católica está só diminuindo aí. Provavelmente a partir de 2030 os evangélicos serão maioria do país. Aí teria que ser o quê? Católico ou evangélico? E se for evangélico, as igrejas evangélicas são inúmeras. Aí temos um problema, né? Qual dessas igrejas evangélicas vai ter o poder ali de ungir? Apesar de que elas estão bem unidas hoje, né? Boa parte do protestantismo das igrejas evangélicas brasileiras estavam ligadas ali a Bolsonaro. Então elas até conseguem ter uma certa unidade. O problema é depois aí no governo elas começarem a rachar, né? O poder sempre traz B.O.s, né? Traz discussão. No começo ali, para chegar no poder, eles até se entendem. Mas depois que o tempo passa ali, começa a acontecer as divisões. E começa a surgir os poderes. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí.